Vamos lá, povo do oitavo ano. Bom dia aí pra vocês. Vocês que estão aí em casa, não vão ficar só, viu? Tô aqui com vocês agora pra gente vai estar resolvendo conexão da página 264, que diz assim: leia o texto a seguir e depois responda as perguntas no caderno. Com certeza vocês já leram o texto aí que fala sobre a microcefalia, nós até comentamos nas aulas ao vivo, né? E aqui no caso que nós temos é o seguinte: levando em consideração o que foi estudado no capítulo até o momento, que consequências a má formação pode gerar no bebê, tá? Resposta: a má formação causa desenvolvimento anormal do cérebro do feto, podendo prejudicar o desenvolvimento de diversas funções orgânicas, como motoras e cognitivas, tá bom? Isso que pode vir a ocasionar nessa primeira questão aí que de pergunta, né? O que levando em consideração que pode vir no caso trazer essa má formação do bebê, tá? Então aí a resposta. Segunda questão: como se pode evitar a má formação cerebral ocasionada do contágio pelo Zika vírus? Resposta: a microcefalia viral pode ser evitada combatendo o mosquito Aedes aegypti, tá? Combatendo o mosquito Aedes aegypti, tá bom? Bem, essa parte aqui, sistema endócrino, nós vimos tudinho, toda essa parte já expliquei aí para vocês, controle do hipotálamo, hipófise, joguinho, hipófise, a glândula mestre do nosso corpo, os hormônios, como é que eles agem no nosso organismo. Só virar aqui o telefone para ficar melhor. Aí, garoto. Aí, né, mostrando toda a parte, o que acontece com o corpo do menino, da menina. Essa atividade aqui, pessoal, vocês podem estar respondendo aí no livro, tá? Não é obrigatória, certo? Somente é obrigatória as que estão no Google Class aí para vocês, tá? É obrigatório que todos os alunos respondam aí no Google Class, tá? É importante para a gente ter esse controle aí no caso, se vocês estão fazendo ou não essas atividades, tá bom? Outro detalhe aqui importante que diz o seguinte: que tal contar o que estudou referente à puberdade por meio de uma história em quadrinhos? Para isso, crie um QH explicando como o sistema nervoso e o sistema hormonal atuam na puberdade do corpo humano. Então aí, meus caros, vocês justamente vão estar aí descrevendo. Quem for, apresenta para mim em sala de aula, tá bom? Aí, glândulas adrenais, depois das glândulas adrenais, síntese de secreção do cortisol, expliquei toda essa parte, glândula tireoide, função, o que ela causa, a falta dela, o iodo, que vem ocasionar uma doença chamada de bócio, tá? Pela falta do iodo. Aqui, inclusive, até mostrei. Aí chegamos na página 272, que temos aí, temos desenvolver e aplicar, tá? Lembrando que quem ainda não fez aí no Google Class, ainda há tempo de você estar fazendo essa atividade, tá? Resposta que diz o seguinte, resposta não, pergunta. A hipófise libera o TSH, que atua na glândula tireoide, estimulando a síntese dos hormônios T3 e T4. Com base nessas informações, pesquise e explique por que a ausência ou quantidades insuficientes do iodo causam a formação do bócio, tá? Então, no caso, ele pergunta aqui para vocês, tá?
A ausência ou quantidade insuficiente do iodo causa a formação do bócio? A resposta é o seguinte: o iodo é fundamental na síntese dos hormônios tireoides, sendo assim, repetindo, o iodo é fundamental na síntese dos hormônios tireoidianos, sendo assim a ausência ou quantidade insuficiente desse mineral provoca como consequência o aumento da glândula tireoide, fazendo com que ele seja superestimulada e resulta do chamado bócio, tá? Superestimulada e resultante no chamado bócio. Com isso, acaba alterando, é o que vocês viram aqui nessa imagem, tá bom? Bem, agora é o seguinte, nós temos, falei dessa parte toda aqui para vocês, mas vocês têm uma missão agora, que vocês vão responder aqui no Class para mim. Nós temos toda a parte da etapa do desenvolvimento humano, a parte da fase de criança, a primeira infância, tá aí, mostrei para vocês, expliquei todo esse passo a passo. Depois eu expliquei aqui, cadê? A segunda infância, como é que ocorre esse processo da segunda infância. E nós temos para saber mais, aí temos algumas curiosidades, puberdade, ou seja, o momento onde aparece as características sexuais femininas e masculinas no corpo humano, tudo no caso vai se aprimorando, se desenvolvendo no corpo do indivíduo. Aí, nessa idade, entre 12 a 14 anos, começa esse passo a passo. Para saber mais puberdade e as transformações dessa fase, também falamos sobre esse processo. Interação. O filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, dirigido por Gil Fulano de Tal, é uma adaptação do cinema moderno da peça A Megera Domada, tá? De William Shakespeare. No filme são retratadas importantes mudanças comportamentais e emocionais inerentes à adolescência. Sobre a obra, siga os seguintes orientações. Reúna-se sozinho, tá? E assista o filme, com alguém da tua família, é claro, tá? Identifique possíveis mudanças comportamentais e emocionais nos personagens do filme. Próximo, compartilhe com outros grupos as principais mudanças identificadas pelo seu corpo. Junto do professor, elabore uma lista de quadro com as mudanças identificadas pela turma. Então, vocês vão caçar o filme na internet e vão estar colocando, compartilhando essas informações, que eu vou estar colocando essa interação aí no Class para vocês. E vocês vão estar tendo essa missão, tá? De estar justamente fazendo isso que eu estou pedindo para vocês aí em relação a essa interação, tá bom? Não esqueçam de relatar, eu vou colocar como formulário para vocês estarem preenchendo. Outro, o sono na adolescência, inclusive até falei sobre a quantidade de sono, primeira infância, segunda, puberdade e adulto, que a gente começa a dormir bem pouco. Aí a questão dos hormônios que agem no corpo. Para saber mais, que nós temos aqui, para os adolescentes não acordarem tão cedo, Califórnia muda horário escolar. Entre 7º ano e 9º ano, 8 horas e do ensino médio 8h30, tá bom? Aqui, para ir além, a importância, né, da previsão do sono, Drauzio Varela fala aí a importância. Desenvolver e aplicar. Aí no caso, na página 280, que diz o seguinte: será que você tem dormido o tempo suficiente para manter-se saudável? Produza um vídeo, uma animação, um PECTOX, um QH ou outro recurso descrevendo sua rotina diária de sono, informando os horário dorme, acorda,
o que faz antes de dormir e quando acorda, como sente durante o dia ou outros dados que considera relevantes. Depois compartilhe sua produção com os colegas e veja o que eles produziram. No final, analise se você dorme o suficiente. Caso a resposta seja negativa, o que poderá fazer para dormir mais e melhor? Quais os principais problemas que a privação do sono pode ocasionar? Pesquise as informações necessárias para responder as perguntas e registre nas linhas abaixo. Essa daqui é mais uma atividade que eu vou deixar aí para vocês, aí no Class, tá? E essas 10 questõezinhas básicas aqui, tá? Para vocês estarem respondendo uma a uma. Lembrando que depois eu vou gravar um vídeo respondendo essas 10 questões e colocar a resposta aí para vocês, tá bom? Então, meus caros, desde já meu muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de colocar aí a presença de vocês no vídeo, tá? Na parte do Class, que eu vou estar contabilizando essa presença de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima, se Deus quiser.